O dom de profecia cessou? Afinal, o que é o dom de profecia? O que é profetizar? Alguns teólogos vão dizer que esse dom não existe mais na igreja. E eles vão dar um argumento bem interessante, né? Um argumento ridículo, que mostra um desespero muito grande e uma ânsia tão grande de provar o seu argumento que chegam ao ponto de criar aí essas ideias loucas, né? Como diz o apóstolo Paulo. Achando-se sábios, tornaram-se loucos. Dá uma olhadinha no que esse louco está falando e eu volto comentando. As pessoas precisam aprender a ler a Bíblia e saber o que é mistério na Bíblia. Mistério na Bíblia são doutrinas desconhecidas de outras gerações. Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, aí ele vai dar um exemplo do que são esses mistérios, do que são essas doutrinas desconhecidas, que os gentios são coerdeiros. Antes, no Antigo Testamento, o que acontecia? Só os judeus eram salvos, só os judeus eram herdeiros. E agora uma nova doutrina está sendo revelada por meio dos profetas, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O conteúdo, ainda em Efésios, no capítulo 2, 19 e 20, o conteúdo da profecia era predominantemente doutrinário, ao contrário do que os profeteiros fazem hoje, que é acertar RG, acertar o que vai acontecer, se a pessoa vai conseguir um emprego ou não, enfim. Lá em Efésios 2 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento, que é o fundamento, a doutrina dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, mesmo aqueles continuistas, vamos dizer assim, os continuistas clássicos, eles creem que a revelação bíblica, a revelação doutrinária, ela acabou. Ela acabou. Nós não temos mais revelação doutrinária por meio de profetas, tampouco como por meio de apóstolos. Então, essa é a posição bíblica com relação ao dom de profecias, que serviu esse propósito de revelar mistérios desconhecidos de gerações passadas e dar doutrina nova. Então, basicamente, né, você viu aí a explicação dele. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no mesmo texto que ele leu, Efésios capítulo 2 e 3. E basicamente a defesa dele é que o dom de profecia era um dom que o profeta, ele já começa errado, porque ele não sabe a diferença entre o ministério de profeta, que está aqui também em Efésios capítulo 4, que diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ele confunde o ministério de profeta com o dom de profecia. Ele pega um texto que está falando de profetas para explicar o dom de profecia. Ele deveria ir lá em 1 Coríntios, onde está falando sobre dom de profecia. Aqui não está falando de dom de profecia. Aqui está falando sobre profetas. Então já começa por aí. Ele mistura profeta com dom de profecia. Dom de profecia é uma coisa. Ser um profeta é outro. Em Atos você vai ver que as filhas de Filipe profetizavam. No mesmo texto fala de um profeta de nome Ágabo. Ou seja, as filhas de Filipe profetizavam. Mas em nenhum momento o texto diz que elas eram profetisas. Ágabo era profeta. Então você vê que profetizar não é ser profeta. Profeta é um ministério. Profecia é um dom. E o apóstolo Paulo ele diz que todos podereis profetizar. Isso está em 1 Coríntios 14. Né? Eu quero ler com vocês. 1 Coríntios 14, verso 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então Paulo está aconselhando a todos os crentes buscarem os dons espirituais e principalmente o de profetizar. E aí o abençoado vai dizer que o dom de profecia, né, basicamente o que é o dom de profecia? O profeta, né, o ministro profeta, ele tinha a função no primeiro século da igreja de profetizar, de através da profecia trazer doutrina, revelar doutrinas ocultas.
Uma delas, como está aqui em Efésios, é a de que os gentios são coparticipantes, né, da graça, juntamente com os judeus. Agora eu pergunto, qualquer cristão no corpo de Cristo poderia trazer essas doutrinas? Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui para todos os crentes buscarem o dom de profecia. No verso 5 ele diz: eu quero que todos vós faleis em línguas, muito mais que profetizeis. Paulo está dizendo que ele quer que todos profetizem. E alguns versos à frente ele vai dizer: todos podereis profetizar. Então o dom de profecia, ao contrário do que esse irmão está dizendo, não tem nada a ver com trazer doutrina nova. Porque se ele defender isso, ele vai ter que defender que qualquer cristão na igreja poderia trazer doutrina nova. E principalmente mulheres. Esse irmão é de uma denominação que é contra mulheres ensinarem, mulheres pregarem. E aí eu pergunto, se profetizar era trazer doutrina nova, como que Paulo falava que a mulher poderia profetizar, mesmo que com véu? As mulheres profetizavam na igreja, as filhas de Filipe profetizavam. E aí? As mulheres, né, aquelas da época de Paulo, os textos que eles gostam tanto, a mulher esteja em silêncio, proíbe que a mulher ensine. Se profecia é ensino, como é que ficam esses textos, meu querido? Hein? E aí? Eles são os que mais usam esses textos para dizer que a mulher não pode ensinar, não pode pregar, mas a Bíblia diz que as mulheres profetizavam. Então, como que a profecia pode ser ensino, doutrina, e ainda mais, doutrina nova, e as mulheres podiam profetizar? Então, as mulheres na igreja podiam trazer doutrina para a igreja? Doutrinas novas? E aí, como é que fica? Eu quero mostrar para vocês agora, né, o texto que ele citou para dizer que os profetas, né, eram aqueles que traziam as doutrinas novas. Então vamos lá, me mostra uma carta de um profeta. Onde estão as cartas dos profetas para a igreja? Cadê as doutrinas dos profetas? Porque só tem de apóstolo. Quando o texto diz, Efésios capítulo 2, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esses profetas aqui não são os profetas da igreja. Estes profetas aqui são os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, são os profetas do Antigo Testamento. As doutrinas do Novo Testamento, o que elas são? Vamos pegar aqui esse mistério que Paulo está falando aqui, né? Que um desses mistérios é que os gentios são coparticipantes da herança dos santos. Da onde que os apóstolos tiraram isso? Dos profetas. Eles interpretaram as profecias, ou seja, Deus deu a revelação para os profetas profetizaram e os apóstolos foram usados por Deus para interpretar estas profecias. E você vai ver aqui na maioria dos textos que Paulo explica, principalmente sobre gentios, essa questão de judeus e gentios, ele cita várias profecias do Antigo Testamento. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Atos capítulo 13, verso 46, aqui Paulo está pregando para uma plateia de judeus e havia os gentios ali no meio, né? Ele está numa sinagoga. Olha só que interessante. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Aí ele vai citar uma profecia. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Eu vou mostrar outro texto. Atos capítulo 15. Aqui os apóstolos estão lá decidindo acerca de como seria a vida dos gentios, novos convertidos, se eles teriam que guardar a lei. E vamos ver, Tiago, ele usa as profecias para resolver esse assunto. Vamos ver, olha. Verso 13. E havendo-se calado,
respondeu Tiago dizendo: homens irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo. Percebeu? Tiago cita uma profecia para tratar de um assunto relacionado aos gentios. E Paulo também cita uma profecia para justificar que agora ele vai pregar o evangelho para os gentios. E você vai encontrar isso em todo o livro de Atos. Então, grande parte da doutrina neotestamentária trazida pelos apóstolos, não pelos profetas, não tem nenhum texto bíblico que diga que profetas trouxeram a teologia da igreja. Quem fez isso foram os apóstolos. É por isso que você não encontra carta de profeta. Você só encontra carta dos apóstolos. Cadê a carta dos profetas? Se os profetas eram que traziam esses mistérios, cadê as cartas dos profetas? Então, quando Paulo diz que a igreja ela é construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele está falando disso, das profecias dos profetas do Antigo Testamento, que os apóstolos aplicaram, traduziram, interpretaram estas profecias e encontraram nas palavras dos profetas a rota, o trilho que a igreja iria seguir. Foi através dos profetas. Os profetas profetizaram que os gentios eram participantes da herança. São várias as profecias que falam dos gentios sendo aceitos. Você quer ver só Paulo aqui em Romanos? Isso é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É a doutrina dos apóstolos interpretando as profecias dos profetas. Não é profeta no Novo Testamento profetizando e trazendo por meio de profecia doutrina. Isso chega a ser uma coisa maluca. Quer dizer que um profeta levantava no meio da igreja e profetizava, e isso era uma doutrina? E aí tinham que julgar ali na hora aquela doutrina? Não. Quando diz que o profeta vai profetizar, os demais vão julgar, não está falando de que a doutrina é uma profecia para a igreja e vai julgar para ver se aquilo está dentro da palavra. Tem profecias de demônios. Às vezes você vai profetizar para alguém e você está profetizando algo fora da palavra. Eis aí que Deus vai matar teu marido e vai te dar outro marido. Isso é uma profecia que deve ser julgada. Entendeu? Não existe base bíblica para dizer que o dom de profecia era um dom para trazer doutrina. Se você defender isso, você está defendendo que mulheres traziam doutrina nova para a igreja. E que qualquer cristão poderia trazer doutrina nova para a igreja. Porque mulheres profetizavam e qualquer cristão poderia profetizar. Foi o que Paulo ensinou. E aí? É nesse momento que eu digo que eles mesmos se contradizem. Agora, quando Paulo diz que os mistérios foram revelados através dos profetas e dos apóstolos, e ele ainda cita um exemplo, que é o fato dos gentios serem coparticipantes. Olha um exemplo aqui de como que os apóstolos e os profetas trouxeram essa revelação. Os profetas profetizaram e os apóstolos interpretaram. Veja, verso 25, Romanos 9, 25. Como também diz Oséias, ou 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os gentios, mas também dentre os judeus. Paulo está defendendo aqui que Deus chamou tanto os judeus quanto os gentios. E agora o que ele vai usar para defender essa doutrina? Um profeta. Como também dizem Oséias. Oséias era profeta, né? Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. E também Isaías clama acerca de Israel. Percebeu? A doutrina de Paulo está sendo baseada nas profecias dos profetas. É isso que significa a igreja ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não está falando de profetas do Novo Testamento trazendo doutrina nova.
São os apóstolos que trazem as doutrinas novas, interpretando as profecias dos profetas. Eu vou citar mais um texto para você ver como eu estou certo no que eu estou afirmando para vocês. 2 Pedro, se você for um pouco... se for sincero, dá lembra aí na sua mente das cartas dos apóstolos. Elas estão recheadas de profecias. Tudo que eles ensinavam, eles estavam sempre citando profecias. Ah, mas eles também citavam a lei. A lei foi dada por um profeta. A Bíblia que os apóstolos usavam para edificar a igreja eram os textos dos profetas. Moisés era um profeta. Então, quando eles usavam a Torá, a lei, eles estavam citando um profeta. Por isso a igreja é edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento e a interpretação dos apóstolos no Novo Testamento. Olha só o que Pedro diz aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela alva apareça em vossos corações. Que profetas é esse que Pedro está dizendo? Que nós temos muito firme essa palavra dos profetas e que nós temos que atentar bem para elas como uma luz que ilumina em lugar escuro? É do profeta da igreja, o profeta do Novo Testamento? Não! São as escrituras. São os textos, profetas, profecias do Antigo Testamento. Capítulo 3, vamos lá. Verso 1. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Viu? Apóstolos e profetas. A palavra que primeiramente foi trazida pelos profetas e do mandamento que agora foi trazido pelos apóstolos. Quando diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, este não está falando de profetas no Novo Testamento trazendo doutrina nova por meio de profecia. Está falando dos apóstolos interpretando as profecias que os profetas deixaram. Ok? Porque foram os profetas que profetizaram que os gentios eram coparticipantes da herança. O que os apóstolos fizeram foram descobrir o que estava nas profecias, através da revelação do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, profeta é uma coisa, profecia é outra. Nem todos podem ser profetas, mas todos podereis profetizar. 1 Coríntios capítulo 14. Buscar com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar. Verso 5. Eu quero que todos vós falem línguas, mas principalmente que profetizem. Então já é ridículo para vocês. Só esse argumento aqui já desmoraliza vocês completamente. Vocês que acreditam nisso aí que esse amado falou. O argumento de que vocês são contra mulheres ensinar. Mas dizem que o dom de profecia era um dom de ensino. E as mulheres profetizavam na Bíblia. E aí? Então as mulheres ensinavam na Bíblia? Quero ver como vocês saem dessa agora. Viu como vocês se acham muito espertos? E vocês cavam um buraco para vocês mesmos caírem? Agora, para finalizar, eu vou mostrar. Eu já provei aqui que quando Paulo disse que a igreja é edificada no fundamento dos apóstolos e profetas, esses profetas está se referindo aos profetas do Antigo Testamento. Agora eu quero mostrar que o dom de profecia não tem nada a ver com doutrina. O dom de profecia não tem nada a ver com doutrina. Por quê? Doutrina, ela se torna escritura, né? Ainda que estejamos falando aqui de doutrina que os apóstolos estavam trazendo ali na hora, isso virou escritura. E mesmo naquele momento ali, ela tinha o peso de escritura. Então a doutrina ela tem os mesmos atributos da escritura. E quais são os atributos da escritura? Né? Vamos supor que eles estão certos e que essa profecia era uma doutrina nova que estava sendo trazida. Então era uma palavra inspirada. Quais são os atributos da palavra inspirada? Vamos ver.
Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura inspirada, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Olha quantos atributos aqui. Vamos ver se a profecia tem esses mesmos atributos? Vamos ver se a profecia serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, para ensinar? Vamos ver? Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Cadê o ensino aqui? Cadê a correção aqui? Cadê a repreensão? E aí? Percebeu como que a profecia não tem a mesma função da palavra inspirada que é a escritura? Então não tem como, é impossível você dizer que a profecia era uma habilidade de trazer doutrina que viria a se tornar a doutrina da igreja do Novo Testamento. Isso é uma loucura. Mesmo porque admitir isso para vocês seria muito caro. Para vocês que dizem que a mulher, defendem com unhas e dentes, que mulheres não podem ensinar, sendo que mulheres podem profetizar. Então, se profetizar é trazer doutrina nova, então as mulheres podiam trazer doutrina nova na igreja, porque elas profetizavam. Então, meus queridos, dom de profecia não é ser profeta. Dom de profecia é simplesmente você falar, receber uma inspiração de Deus, não num nível de escritura, mas uma inspiração para que você fale à igreja ou fale a um irmão, de forma que aquilo que você vai falar para ele vai edificá-lo, exortá-lo e consolá-lo. Ok? E aí em outro vídeo a gente trata melhor do dom de profecia. O que eu estou tentando trazer aqui é que, primeiro, dom de profecia não tem nada a ver com isso que esse irmão falou no vídeo. E agora vamos ver. O dom de profecia, seja ele o que for, cessou? Ficou lá na época dos apóstolos? Não! Nenhum dom cessou. Se algum dom tiver cessado, a Bíblia é mentirosa. Por quê? Porque Paulo escreveu a data que os dons iriam cessar e essa data não chegou ainda. Vamos ver qual é a data que Paulo marcou para que os dons cessem. Vamos ver? Capítulo 13 de 1 Coríntios, verso 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Verso 12. Porque agora vemos como por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, do jeito que Deus me conhece, eu vou conhecer a Deus. É o que Paulo está dizendo. Os mistérios, aquilo que hoje para mim eu conheço só em parte, do mesmo jeito que Deus me conhece, eu vou conhecer. Conhecerei como também sou conhecido. Verei face a face. Já chegou? O que é perfeito já veio? Já estamos vendo face a face? Já conhecemos como também somos conhecidos? Não. Então, não cessou dom nenhum. Senão Paulo é mentiroso, porque ele está dizendo que só vai cessar o que é em parte, e o contexto aqui é línguas e profecias, só vai cessar quando o que é perfeito vier. Teremos línguas, curas, milagres, profecias, até Jesus voltar. Chora, cessacionista. Chora. Eu sei que você não gosta, eu sei que vocês não gostam do poder de Deus. Vocês não gostam do mover do Espírito Santo. Vocês gostam de culto frio. Sinto muito, sinto muito. Vão ter que nos aturar aqui, profetizando, curando, expulsando demônio, falando em línguas, até Jesus voltar. E mais ainda, refutando vocês com a palavra de Deus.